Olá pessoal, estamos chegando aqui com uma aula sobre relações interpessoais. Nessa nossa disciplina de relações interpessoais, nós vamos falar da importância desse tipo de relacionamento, o relacionamento entre o profissional e os demais profissionais e também entre os profissionais e o paciente no serviço de saúde. Inicialmente, nós vamos fazer essa abordagem sobre os modelos do processo de saúde. O modelo médico hegemônico ou modelo médico, inicialmente, na assistência em saúde, ele tem o olhar centrado na personalidade do profissional médico. Nós vamos ter a predominância do individualismo, a saúde e a doença vão ser tratados como mercadorias, a historicidade da prática médica, que nesse contexto também tem uma importância fundamental. A gente sabe que ao longo de muitos anos o profissional médico ele foi tido como um semideus dentro dessa hierarquia da saúde. As demais profissões elas foram galgando seus espaços e evoluindo aos poucos até que conseguissem se estabilizar e receber o devido reconhecimento enquanto profissão da saúde. A medicalização dos problemas foi algo também que teve uma grande força nesse período, já que o tratamento dos problemas de saúde eram feitos basicamente centrado em medicações. Ainda hoje nós temos, devido essa herança histórica, nós ainda temos esse predomínio. As pessoas procuram o serviço de saúde e entendem que esse serviço é eficiente se eles lhe medicalizar. Se sair de lá com orientações, com conversas, com instruções, para eles aquele serviço não funciona. Só serve se sair dali logo com uma carrada de medicamentos. O privilégio da medicina curativa em detrimento da medicina preventiva. Também houve aí nesse modelo médico hegemônico o estímulo ao consumismo médico e também a participação passiva e subordinada. Tanto que o cliente da instituição de saúde nós tratamos durante muitos e muitos anos como paciente, ou seja, aquele que sofre a ação, ele não participa do seu processo de cura. É claro que esse modelo em evidência ele é um modelo superado. Hoje nós temos o tratamento, os termos se modificaram em razão também dessa necessidade da gente ver o paciente como um ser humano que está ali, que necessita de cuidado e que também ele é parte desse processo de cuidado. Daí nós entendemos a pessoa que busca o serviço de saúde como o usuário do serviço ou o cliente do serviço. O modelo humanista, ele tem o ser humano como um ser que possui em si uma força de autorrealização, que conduz o indivíduo ao desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável. E nesse modelo humanista, o paciente está no centro do serviço. Médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional vão desenvolver atitudes, competências atitudinais que visam melhorar a condição de vida e de saúde daquele paciente. Mas ele é colocado no centro desse serviço. Ele é a razão pela qual o serviço é construído. E o modelo biopsicossocial, nós temos ele em evidência. Ele leva em evidência as dimensões biológicas, sociais e psicológicas. Mas nós temos também uma visão, na visão holística, uma compreensão do ser no modelo biopsíquico socioespiritual, porque nós levamos em consideração o aspecto biológico, social, psicológico e espiritual. Então, nesse modelo biopsíquico social, ele visa estudar a causa e o progresso da doença utilizando os fatores biológicos, fatores psicológicos, como por exemplo o estado de humor, personalidade, comportamento, e fatores sociais, como a cultura, a família, aspectos socioeconômicos, médicos, enfim, dentre outras características. Nessa compreensão de evolução do processo das relações interpessoais no serviço de saúde, a gente pergunta: e qual o papel da enfermagem? Qual é a competência da enfermagem nesse serviço? Quanto à enfermagem e o relacionamento interpessoal, essa relação ela visa criar e manter um ambiente saudável e terapêutico, onde a gente consiga desenvolver o processo de tratamento do paciente da melhor forma possível. Manter relações interpessoais terapêuticas com o paciente, individualmente ou em grupo, é de fundamental importância.
Ao enfermeiro, nesse contexto, cabe orientar e supervisionar a equipe de enfermagem para auxiliar nas duas primeiras funções, através do relacionamento humano. Então é de fundamental importância essa supervisão do profissional de enfermagem, a supervisão do enfermeiro, as ações do profissional técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e da equipe, para que a gente tenha uma resposta e resolutividade dentro do serviço. E nós precisamos desenvolver um ambiente harmônico em que a equipe se sinta parte desse processo. O relacionamento interpessoal, ele tem a finalidade inicialmente de conhecer o outro. Quem é esse outro? O nosso paciente, o nosso cliente. Nós precisamos compreendê-los em suas emoções, em suas angústias, em suas expectativas. Precisamos conhecer o ambiente, o contexto geral. Qual é o contexto em que esse paciente está inserido? A lei do exercício profissional de enfermagem, ela traz isso. Precisamos compreender o paciente como um ser que vive suas emoções, suas angústias. Ele é um indivíduo e nós precisamos cuidar do paciente, da família e da comunidade. Nós não podemos tratar de maneira isolada, nós precisamos tratar o conjunto. Precisamos conhecer a si mesmo, ou seja, nos conhecer enquanto profissionais, para a gente compreender a nossa prática. Nós, profissionais de enfermagem, precisamos dessa leitura a respeito de nosso trabalho, o que nós queremos de nós mesmos naquele trabalho, naquela função. Por que eu estou ali e o que eu estou para fazer ali. O relacionamento interpessoal, conceitualmente, é compreendido como uma interação entre duas ou mais pessoas, ou seja, o profissional e a pessoa a quem se deseja ajudar, que se dá através de um processo terapêutico. E esse processo terapêutico ele tem início, desenvolvimento e um final, um desfecho final, objetivando a resolução dos problemas. No relacionamento terapêutico, nós precisamos aceitar o usuário, não apenas compreendê-lo em suas expectativas. É também necessário considerá-lo como ser humano. Então, a visão da humanização no serviço. Aceitar não implica em concordar com o comportamento do usuário, mas sim em tomar consciência do significado do comportamento não aceito isoladamente. Mas tomar consciência do significado do comportamento não aceito socialmente. E é importante nesse contexto, além da postura compreensiva contida em seus princípios pessoais de vida, o profissional precisa estar tecnicamente preparado para a humanização do cuidado, para atender às necessidades da pessoa sobre seus cuidados, e nisso são necessários conhecimento científico, precisamos estudar, o profissional de enfermagem precisa gostar de estudar, precisa buscar informação para poder dar a melhor resposta possível para o usuário do serviço. Conhecimento sobre a conduta humana, as emoções, os sentimentos, os comportamentos e as habilidades técnicas que são os recursos e procedimentos de enfermagem, os procedimentos operacionais padrões que são prática do nosso exercício profissional. O relacionamento terapêutico, ele visa criar vínculos, o que implica ter relações tão próximas e tão claras que nos sensibilizamos com todo o sofrimento daquele outro, no sentido responsável pela vida e pela morte do paciente, possibilitando uma intervenção nem burocrática, nem impessoal, ou seja, não de forma isolada. Nós precisamos praticar a empatia, que significa sentir as mágoas e alegrias do outro como ele próprio as sente, ou seja, aprender a nos colocarmos no lugar do outro e perceber suas causas, como ele as percebe. Nos colocarmos no lugar do outro, fazer essa transposição antes de julgar o comportamento do paciente, que não é papel nosso julgar esse comportamento do paciente, mas antes de fazer qualquer crítica relacionada a isso, é necessário nos colocarmos no lugar do outro e compreendê-los em suas expectativas e emoções. Então, a gente fica por aqui, a gente se encontra na próxima aula de relações interpessoais. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilha para que outros tenham acesso a essas informações. Muito obrigado.